Apresentaremos agora então o programa Green Foods Paraná. O programa Green Foods nasce de uma necessidade de tratar os passivos da cadeia de produção de proteína animal no oeste do estado do Paraná, um território de maior produção de proteína animal do país, detendo aqui 10% de toda a produção brasileira de suínos, 5% da produção de aves do país e 30% da piscicultura paranaense. Esse programa nasce através de um processo de cooperação com o governo da Alemanha, de modo especial o estado de Mecklenburgo, com o apoio do Ministério Federal Alemão BMWK, via GIZ, com a contratação de diversos atores que contribuíram para o desenvolvimento deste programa. A região oeste do Paraná, toda a sua produção está sustentada em cima da pequena propriedade. Nesse território de 18 municípios, temos mais de 6.700 unidades de produção, mais de 4 milhões e 100 mil suínos estáticos alojados diariamente, 63 milhões de aves, contribuindo com mais de 13 milhões de metros cúbicos de biomassa residual por ano. Essas duas principais atividades, representam 70% de todo o valor bruto da produção e, consequentemente, os municípios têm uma dependência muito grande interligada a essas atividades. Essas atividades, além do aspecto econômico, são grandes contribuintes, na formação de metano. Esses metanos são milhões de metros cúbicos por ano emitidos, contribuindo aí com a questão climática, muitos odores, grandes problemas ambientais, contaminação das águas superficiais e subterrâneas, e esse problema precisa ser resolvido. A partir daí, começamos um processo de cooperação entre a MEIRE em 2019, com a instalação de uma pequena unidade, trazendo 100% da tecnologia da Alemanha. Foram investidos aí mais de 600 mil euros nesse processo de planejamento e construção de infraestrutura, onde as tecnologias e os bioprocessos foram testados. Em 2020, foi celebrado um acordo de cooperação que permitiram o início do engajamento do governo da Alemanha com o estado do Paraná, especificamente com as prefeituras da microrregião, para planejar toda a metodologia de constituição dessa modelagem, abordagem e constituição do modelo jurídico, bem como a estruturação das empresas integradoras de tecnologia para o processo. 2022 celebramos o acordo de cooperação, efetivamente estabelecendo transferência de know-how. Várias empresas foram alocadas com suas tecnologias. A metodologia foi de celebração de reuniões em comunidade, por diversas vezes, foram centenas de reuniões, e o produtor participa ativamente, pois há uma dependência correlata muito grande e dependência desse processo de tratamento. O território, então, após esses estudos de referenciamento de biomassas e adesão e constituição das cooperativas, foram organizados 45 centrais de saneamento. Então, estão previstas 45 estruturas de tratamento e transformação dessas biomassas residuais, onde as biomassas virão através de um sistema de saneamento rural, através de rede, conectando de 70 até 200 granjas, numa única indústria de tratamento e transformação, tirando 100% dos passivos, reduzindo a carga de trabalho do produtor e possibilitando o incremento e o crescimento da produção de forma sustentável e sem riscos ambientais. Esses resíduos são matérias-primas para a produção de gases que permitirão a produção de combustíveis biosintéticos. O resultado dessa organização permitirá que o território contribua com a mitigação de carbono em 2,7% de todo o carbono emitido no estado do Paraná, uma redução então de 2,7% e 0,5% de todo o CO2 emitido pelo país. Então nós estaríamos atingindo uma meta, principalmente na suinocultura paranaense, da redução de 30% do metano até 2030. Em termos quantitativos, nós estamos falando de mais de 2 milhões de toneladas de CO2 evitado, e a redução aí também da poluição ambiental, promoção do bem-estar animal e também o bem-estar da sociedade e o crescimento econômico, social de todo o processo. O território, a metodologia é, em cada microterritório, uma estrutura de saneamento e transformação, conectadas entre si, esse gás gerado nessas estruturas
será comprimido através de um gasoduto para uma central única de bioprocessos, onde então produziremos aqui biocombustíveis através de grandes quantidades. Na primeira fase, teremos uma estimativa de produção de 30 mil normal metros cúbicos de gases por hora, carbono e hidrogênio biogênico, e associados ao hidrogênio por eletrólise, através de um parque eólico e solar neste microterritório, teremos então a composição dos dois elementos, hidrogênio verde mais hidrogênio biogênico e carbono biogênico, produzindo e possibilitando a produção de mais de 375 mil toneladas por ano de biometanol, ou mais de 250 mil toneladas de sincrude. Tá? O programa ele começa com a estruturação de um processo em Toledo, a primeira central, prevista para atender 8% de todas as biomassas residuais do município de Toledo, já com área de terra comprada, licenças concedidas, e o projeto está apto para a obtenção de financiamento e o início da sua implementação, conforme cronograma estabelecido nesse slide. O projeto executivo e o planejamento, ele prevê no seu estudo de viabilidade econômica um playback de curto tempo, uma extrema viabilidade, e um fornecimento aí para os grandes off-taker e distribuidores de gases com CH4 e CO2 biogênico, e também a estruturação futura de uma grande central de produção de biocombustíveis. Tá? A planta prevê ainda a estruturação de uma indústria de tratamento e transformação dessas biomassas num conceito de economia circular, que em parceria com a Embrapa está sendo estruturado o desenvolvimento de uma inovação aí com o do digestado para a implementação de culturas energéticas em grande escala, para produzirmos e ampliarmos mais ainda a produção de carbono e hidrogênio biogênico, elevando o potencial deste território. Em termos práticos, nós temos o programa dividido em duas fases. Na primeira fase são 4 municípios, 50%, uma estimativa de investimento de mais de 1 bilhão 270 milhões de investimento para a primeira fase, e nós estamos aí propondo justamente para que o FINEP e o BNDES e todas as estruturas se engajem no comprometimento da implementação deste programa, que pode se tornar um grande diferencial na política de transição e descarbonização no Brasil. Este programa ele permeia e permitirá a transferência de conhecimento para outras microrregiões. O Grupo MEIRE hoje está envolvido diretamente com o planejamento de outros territórios, a exemplo da região de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no sentido de buscarmos a replicabilidade deste programa e tornar o Brasil um grande polo de produção de combustíveis. Este programa permitirá um incremento de desenvolvimento social e ambiental em grande escala, uma nova matriz econômica sendo implementada do âmbito de vista regional, o primeiro polo do Brasil em produzir uma proteína verde para atender o mercado exportador, também uma transição energética justa, porém inclusiva, com a participação aí dos produtores, e nos permitirá um crescimento. O timeline disso, ele prevê essa primeira fase de implantação em toda a primeira unidade, o desenvolvimento executivo das demais, a implementação até 2028 da primeira fase e até 2032 da segunda fase. O programa ele prevê justamente o planejamento e o desenvolvimento de uma rota de produção de combustíveis verdes para atendimento aí às demandas do transporte marítimo, aviação, descarbonização da indústria e também da redução de transporte. Junto com todo o processo, há todo um desenvolvimento de conectividade rural para a automação desses processos e a implementação de uma estrutura inteligente. Junto com todo este programa estão o Governo do Estado do Paraná, Governo da Alemanha, Governo do Estado, GIZ, DENA, a Unido, as cooperativas, as organizações, os produtores rurais, os municípios e todos os entes confederados. Nesse sentido, nós pedimos o apoio e apresentamos aí o resumo do nosso programa.